A paz do Senhor Jesus para vocês, meus queridos irmãos. Eu quero avisar os irmãos que a gente está com a palavra restaurando o nosso altar, consertando o nosso altar. E aqui nós vamos falar sobre 12 passos, como consertamos o nosso altar. São 12 pedras. E essas pedras foram nomeadas. Cada uma delas tem um nome. E eu já senti a presença do Senhor hoje, com esta palavra maravilhosa. Mas antes de nós começarmos o nosso estudo, eu quero falar um pouquinho sobre essas pedras. Abre a sua Bíblia comigo. Vamos ler Josué 4 e os versos que nós vamos ler agora. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque esse estudo, irmãos, é lindo. Nós vamos falar sobre 12 pedras. E que pedras são essas? E tendo, pois, todo o povo passado o rio Jordão, falou o Senhor e dizendo a Josué: tomai do povo 12 homens de cada tribo, e ordenai-lhe, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados passaram, no meio dele, no meio do Jordão, todos e os sacerdotes de pé tomaram 12 pedras e levaram convosco, e depositai no alojamento de vocês, em que haveis de passar a noite. Chamou, pois, Josué 12 homens, que escolherá das tribos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhe: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, no meio do Jordão, e cada um levante sobre os ombros uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal, entre vós e os vossos filhos no futuro. Perguntaram, dizendo: o que significa estas pedras? Então lhe direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, e passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre no memorial dos filhos de Israel. E fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara. E levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, quando os números das tribos dos filhos de Israel. Levaram-nos consigo ao alojamento. Aleluia! E depositaram ali. E levantou Josué também, diz, 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que pararam, e pousaram os pés
o sacerdote e levaram a arca da aliança. E ali estão até os dias de hoje. Era poucas pessoas, irmãos. Veja só o número de pessoas que estava com Josué. O povo que servira a Deus no deserto, sofrendo com o sol, com as dificuldades no deserto, na caminhada. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram adiante do Senhor para a batalha, as campinas de Jericó. Era o povo que andava, eram muitas pessoas que andavam no deserto. Aleluia! Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel. Aleluia! Aquelas pedras eram um monumento. Monumento que o povo iria fazer para lembrança. Eles não poderiam jamais esquecer que o povo estava encaminhada. O povo estava caminhando. As 12 tribos estavam ali, andando. E tinha o Mar Jordão, o Rio Jordão. Eles passaram por ele também seco. A passagem do Mar Vermelho com Moisés e do Rio Jordão com Josué. E o povo, irmão, sofria, mas via o poder de Deus ali, nos obstáculos. O mar abria, eles passavam por terra seca, pisando naquelas pedras no fundo do mar, seca. Isso, irmãos, é lindo. E nesse estudo, nós vamos falar sobre essas 12 pedras que Elias pegou. Essas 12 pedras para consertar o altar lá em Baal. Quando os profetas de Baal estavam ali, e Elias chegou e pegou as 12 pedras e consertou o altar. Conserta seu altar, irmão. Joaquina, conserta seu altar. Essa palavra, irmão, ela é uma espada de 2 gumes, que quando ela corta para um lado, ela corta para o outro. Se ela fala com você, ela falou primeiro comigo. Para amanhecer ontem, eu preguei a noite toda dormindo com essa palavra maravilhosa. Ao fazer essa palavra, chegou gente. Eu estava terminando, a palavrinha foi pro lixo, porque chegou gente, não teve como eu concluir. Mas irei começar essa palavra amanhã, restaurando o altar. Hoje é só uma pincelada para você saber. Quem não sabe, porque tem muitos aqui que sabem, mas tem alguns que não sabem. Quais são essas pedras? São as pedras que eles pegaram do Rio Jordão para lembrança do passado, os seus filhos, os futuros filhos. Quem são essas pedras, papai? São as pedras que nós tiramos do Rio Jordão quando nós passamos nele seco, porque o Senhor abriu as águas para nós passar. A lembrança, irmãos, que nós não podemos esquecer jamais das coisas que Deus fez nas nossas vidas. E quero te dizer, com essas palavras, o homem
esquece do bom que Deus faz para nós. Deus faz o de melhor e o homem continua reclamando, murmurando, lastimando. Quantas bênçãos Deus já fez na sua vida que você já esqueceu e só pensa no futuro e só pensa no momento, nas decepções. Nós temos que ver, irmãos, e refletir e agradecer o Senhor pelos atos maravilhosos das bênçãos que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu tenho certeza que você tem algo especial para dizer, para lembrar, para memoriar, para colocar na sua cabeça dia a dia. E agradecer o Senhor todo momento pelo que Deus já fez por você. E às vezes você reclama o tempo todo. Não te conheço. Mas às vezes chega o momento de reclamar. Mas quando nós lembramos daquilo que Deus fez para nós, irmãos, nós glorificamos ao Senhor. Vamos orar? Papai, eu quero te agradecer, papai, porque o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é bondoso. O Senhor é misericordioso. O Senhor é um Deus que fez os céus e a terra. O Senhor é um Deus que passou Josué com aquele povo, muitas pessoas no Rio Jordão. E ele abriu, papai. E eles passaram em seco. E pegaram aquelas 12 pedras do meio do rio para lembrete, para fazer um monumento, para lembrar os filhos que iam vir das bênçãos que o Senhor tem dado para aquele povo. Quantas bênçãos o Senhor tem nos concedido, Pai. E às vezes nós esquecemos, papai, do bem que o Senhor nos faz. E só pensamos no fracasso, pensamos nas lutas, nas dificuldades. Às vezes embaraçamos, Senhor, com coisas do diabo que vem inculcar a nossa mente, colocar mensagens diabólicas na nossa mente. Nós deixamos que Satanás suja a nossa mente com os pensamentos tenebrosos, esquecendo que Deus já fez nas nossas vidas. Mas que nós possamos, Senhor, ocupar a nossa mente com coisas que nós já passamos, que são maravilhosas, e agradecer o Senhor, e alegrai na esperança. Ensina nós a alegrar, Senhor, na esperança, porque o seu amor, papai, não é destruído, não é confundido dentro dos nossos corações, mas que nós possamos ser fiéis, papai, porque a vinda do Senhor se está próxima, Pai. E essas 12 pedras, que nós vamos falar sobre elas, que tem efeito, papai, nas nossas vidas. A primeira pedra até a última, que o Senhor venha falar conosco o nome dessas pedras, a qualidade dessas pedras, a qualificação dessas pedras, que nós podemos ter, papai, algo especial para nossas vidas, e que nós possamos consertar, Senhor, o nosso altar. Aleluia! Com essas 12 pedrinhas, papai, que foram tiradas do Rio Jordão por Josué, e que nós possamos, Senhor, lembrar do que o Senhor já fez e esquecer, papai, as amarguras, mas lembrar das bênçãos. Nós temos que recordar, papai, as coisas boas e não a amargura. E que nós possamos recordar o bom que o Senhor fez e não a tristeza. E ficar firme com o Senhor. Em nome de Jesus, abençoa os meus ouvintes. E vamos lá, irmãos. Amanhã começaremos o nosso estudo. As 12 pedras, conserta seu altar. Amém?